Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui do YouTube. Meu nome é José Gilberto. Eu tenho esse canal em que eu falo um pouco sobre temas filosóficos, temas relevantes, temas voltados para o desenvolvimento pessoal, reflexões para enriquecer não só a sua vida, como a minha. Esse canal também é uma maneira de terapia para mim, onde eu posso contar um pouco, compartilhar um pouco das minhas experiências de vida e me conectar com você que me escuta, com você que me segue. Hoje eu quero falar um pouco sobre como nós somos escravos e muitas vezes nós não percebemos. Eu queria, primeiro de tudo, te fazer uma pergunta. Você pode se designar livre? Você é, de fato, livre? Você já refletiu sobre isso? Existe um conto muito interessante nesse aspecto, chamado a, chamado A Caverna de Platão. O mito da caverna, que é associado a Platão. Esse livro, que é mencionado, se eu não me engano, no livro A República, tá? Platão ele vai nos dar uma espécie de parábola, por assim dizer, ou metáfora, sobre pessoas que viviam dentro de uma caverna, acorrentadas. Essas pessoas viviam acorrentadas e elas não sabiam. Se projetava as sombras. Como você sabe, sombra, ela é justamente a razão, digamos, física de quando a luz ela reflete em um objeto que não é translúcido. Portanto, por trás desse objeto cria-se esse efeito de sombra. Então ela é uma ilusão da realidade. Ela não é, de fato, o que é real. É tanto que ela é fugaz. Você não pode tocar em uma sombra. E caso chegue a tocar, obviamente é algo abstrato. Dito isso, estas pessoas viviam ali acorrentadas e elas acreditavam que estas sombras elas eram realidade. Até que um destes prisioneiros conseguiu quebrar um dos elos que o acorrentava e ele conseguiu sair da caverna vendo a luz do sol. No primeiro momento, a luz do sol ofuscou seus olhos, que eram habituados às sombras, a pouca luz da caverna, ambiente escuro. Pouco a pouco, ele foi se adaptando e foi contemplando a beleza que havia em torno. E muitas vezes nós somos estes, muitas das vezes. Eu me encontrei muitas vezes nesta situação, acorrentado. Acorrentado não só a situações, mas a pessoas que me cegavam, que eram meus grilhões que me mantinham nessa caverna. Eu nem me dava conta. Achava que estar num relacionamento muitas vezes tóxico, que me fazia mal, era, era bom. Eu aceitava porque eu não tinha consciência do meu valor próprio. Muitas das vezes a gente não tem essa expertise. E eu me mantinha nisso, em outras situações, porque eu não tinha essa expertise, esse conhecimento, esse entendimento. E veja, a primeira vez que eu ouvi sobre o mito da caverna de Platão estava no ensino médio, o primeiro eu acho. Inclusive um professor que narrou para mim na sala de aula, um grande professor, que até hoje eu trago no meu coração, chamado Jean Formiga, se um dia ele assistir. Gostaria de dizer que o Senhor foi muito importante na minha história. Se hoje eu tenho um pouco de reflexão sobre aquilo que cerca a minha vida, se hoje eu sou uma pessoa que não aceita tudo como os outros, se eu não vivo na idiocracia que o Brasil vive, eu devo muito disso ao Senhor. O pensamento lúcido que o Senhor me transmitiu na sala de aula. E um destes feitos foi através do mito da caverna de Platão, onde eu entendi que muitas vezes nós, ao voltarmos para a nossa caverna, que pode ser nossa casa, pode ser para os nossos amigos, porque eu já falei em outro vídeo e repito, nós não temos amigos.
Ninguém é teu amigo. Teu amigo é teu pai e tua mãe. E muitas vezes até estas pessoas não são suas amigas. Nós vivemos num mundo tão surreal que coisas absurdas são normais. É normal você ser um lobo solitário, você não ter família, não ter amigos, não ter relacionamentos íntimos. Porque isso pode te custar muito caro. Principalmente no campo dos relacionamentos íntimos hoje em dia. Então veja, muitas vezes nós voltamos para a caverna e nós somos apedrejados, não somos mortos, porque nós tentamos abrir os olhos daqueles que são cegos. É muito bom, não só, é muito bom para aqueles que estão no poder, para aqueles que detêm o poder, te manterem cego, te manterem idiota. Isso é muito bom, porque isso ajuda, sabe? A pessoa que não pensa, a pessoa que não tem criticidade de olhar para a sua realidade, ela jamais vai olhar, por exemplo, para a educação dos seus filhos e se questionar sobre aquilo. Ela vai achar normal a educação muitas vezes fracassada que seu filho tem na escola. Uma educação que não dá o mínimo de noção sobre educação financeira, que é tão essencial. Uma pessoa hoje que não tem educação financeira no mundo, ela está muito perdida. Eu não tive educação financeira, eu tive que buscar sozinho. Assim como muitos brasileiros não tiveram, hoje buscam sozinhos. Graças a Deus, hoje a gente tem, através principalmente do YouTube, uma democratização de acesso às informações. De como analisar uma ação na Bolsa de Valores, de como comprar uma ação, vender, coisas que são tão básicas, mas muitas vezes nós não somos ensinados. Nós somos ensinados no colégio coisas que muitas das vezes nós não levamos para a vida. Isso é um fracasso. Eu considero isso um total fracasso. Tudo que eu aprendi, eu posso dizer que eu não aprendi necessariamente na escola, muita coisa eu aprendi só. Eu tive muitos bons professores, mas aquilo que a gente aprende na sala de aula, muitas vezes a gente não aproveita na vida. Então veja esse caso aí. A gente volta para a caverna e é morto. Muitas das vezes você é morto. Você fica nesse sistema, nessa corrida de ratos. Agorinha eu abri meu Instagram. Eu mal costumo usar, eu não gosto do Instagram. Eu tenho sérias ressalvas sobre o uso desta rede social, bem como outras. Que, ao meu ver, elas são uma face de emburrecimento para o ser humano. Que um ser humano que tem o mínimo de inteligência, ele vai perceber que aquilo foi criado para te tornar um escravo do sistema, te anestesiar e não permitir que você olhe para a realidade como ela é. A realidade ela é dura, a realidade ela é muitas das vezes preto e branco. Lógico que tem momentos que você vai contemplar a beleza na tua vida, mas via de regra a realidade ela é dura. E eu entrei e vi determinada pessoa do meu círculo social postando alguma coisa no restaurante com uma Heineken. E eu pensei, poxa, é isso. É isso. Isso é a face, sabe? Aí volto pra casa, aí... Não, sou uma pessoa de sucesso, eu posso ir no bar e tomar uma Heineken. Poxa, você é uma pessoa de sucesso. Eu tenho um carro novo, um carro assim. Ah, você é de sucesso, você tem sucesso, né? Você tem sucesso. Eu tenho sucesso. Entendi. Veja, de fato isso é, de um certo ponto de vista, ter sucesso. Obviamente essa pessoa lutou, até onde eu sei, ela não fez nada criminoso para conquistar essas, essas coisas, esses bens. Mas, ao meu ver, sucesso na vida transcende isso. Transcende isso. Sabe, tinha
um livro do Padre Léo, em que ele falava que toda vida que ele via um comercial de cerveja, ele pensava naquilo que não era mostrado nos comerciais, que são as pessoas dormindo nas calçadas, as pessoas que perdem dentes. Eu tive um tio que ele era alcoólatra e todos os dias ele chegava na minha casa e ele era agressivo. Muitas das vezes que ele bateria em mim e nos meus familiares. Então posso te dizer que para mim postar alguma coisa no Instagram associada à bebida nunca será sinônimo de sucesso. Pessoas de sucesso têm uma mentalidade de enriquecer a vida das outras. E para mim, eu vi na minha vida, não que eu tenha experimentado isso, porque Deus não permitiu, que o álcool ele tira muito mais do que ele entrega. E no fundo, entregar-se a esse tipo de bebida, de droga, o álcool é uma droga. Se você estudar, você colocar em qualquer coisa associada a isso no Google, ele vai te trazer uma série de trabalhos que associam o álcool e os seus efeitos a coisas negativas. Ele entorpece os sentidos. Haja visto que quem dirige alcoolizado geralmente causa acidentes ou sofre acidentes, causa tragédias. Se fosse bom, certo? Não teriam, não teriam muitas pessoas que perdem a vida, obviamente não só por culpa dele, do álcool, mas por todo um contexto que ele traz. Então não é bom. Mas essa é a cultura que vivemos. Uma cultura de pobreza intelectual, uma cultura de pobreza, uma pobreza até mesmo nos gostos, sabe? Não estou dizendo que a pessoa deva ser, ó, você deve ser refinado ou coisa do tipo. Não, não é bem por aí. Mas há uma quantidade massiva de idiotas, sabe? É lamentável. Uma vez até vi no YouTube que os idiotas triunfarão, não pela sua maneira de performar, digamos assim, mas por serem grandes em maioria, em tamanho. E de fato vão mesmo. Já dominaram o Brasil. Não se olha, só tem idiotas. Sabe? Eu olho para isso e me sinto um pouco triste. Muitas das vezes, como eu me sentia quando eu ia para festas e me sentia um peixe fora d'água. Eu me sinto esse homem que saiu da caverna e que muitas vezes retorna. Quer dizer, eu nem quero retornar muitas vezes. Porque quando você olha para esse tipo de coisa, você se sente um estranho fora do mim. Naquele filme, você se sente totalmente à parte disso. Você, às vezes até eu pensava antigamente, nossa, será que eu que sou errado porque eu não me adequo a isso? Eu preciso te dizer que não. Muitas das vezes o mundo é tão louco que aquilo que é errado virou certo. Portanto, saiba que muitas vezes você está certo, mas hoje o que está na moda é aquilo que é errado, é a inversão de valores. E esse é o grande ponto. Para mim, você cultuar algo que destrói a vida, assim como tem pessoas que divulgam coisas como o cassino, tanta gente que é viciada em cassino, destrói todo o seu patrimônio. Meu tio foi viciado no álcool e em outras coisas ruins, destruiu a vida dele. Nunca será sinônimo de sucesso para mim. Sucesso para mim é quando você consegue investir seu dinheiro inteligentemente, você enriquece e prospera não só na sua vida, mas na vida dos outros. Isso é sinônimo de riqueza.
quando você é um ser humano que é capaz de ser melhor, de reinventar-se, de ser resiliente. Porque nós brasileiros nascemos por excelência sendo resilientes, meu irmão. Só de você estar vivo, você já é um vitorioso, saiba disso. Porque todo dia há alguma coisa para te matar, para te destruir. Essa é a realidade que a gente vive. Pegar um ônibus lotado não é fácil, meu irmão. Quantas vezes eu peguei um ônibus lotado e olhava para o céu e fiquei, meu Deus, pelo amor de Deus, me tire daqui, Senhor. É duro, não é fácil. E quantos pais de família se sujeitam a isso, sabe? Então nós precisamos mudar a forma que a gente vê a realidade. Nós precisamos ser críticos. Não, meu irmão, isso é errado, meu irmão, isso não faz bem, isso, sabe, isso não é melhor para ti, meu irmão. Saia dessa mediocridade, dessa idiocracia que querem te vender, sabe? Você não precisa também se tornar um... A filosofia, eu tinha muito essa dúvida, sabe? Era uma coisa que é muito curiosa. Eu sempre pensava, eu sempre discutia com meu professor de física, o William, um outro grande professor que passou na minha vida. E ele dizia que no futuro, quando a gente, por exemplo, fosse colonizar outro planeta, nós não precisaríamos da filosofia. Eu hoje sei que ele estava errado. A filosofia, ela persegue a nossa vida. Ela está intrínseca ao ser humano. A vida do ser humano, ela pode ser resumida à filosofia. Porque a filosofia, ela está colocada em todos os aspectos da nossa vida. O ser humano é um indivíduo tão complexo, milhares de anos de evolução, de maneiras de se relacionar, de formas de desenvolver-se. A filosofia, ela é essencial. É por isso que disse que tudo surgiu na filosofia, não é? Todas as outras ciências que nós temos hoje, elas partiram de subdivisões da primeira semente que foi a filosofia, que foi quando o homem olhou para o que o cercava e quis entender aquilo profundamente, porque ele não aceitava a mera resposta de que tudo o que acontecia à sua volta era ocasionado pela vontade dos deuses. Eu sei que existe um Deus, porque eu já ouvi agir na minha vida centenas de vezes. Mas a filosofia é uma resposta prática à vida que ajuda-nos a ter critérios para não vivermos uma vida banal, uma vida miserável, que nós não fomos criados. Esse mundo é lindo. Olha o mar, olha o céu, por um momento. Esse mesmo céu, ele é visto da China, ele é visto do Japão, dos Estados Unidos. Uma pessoa igual a você pode olhar toda essa beleza. Isso tudo foi criado por ele. Quem mais poderia criar isso? Deus, ele nos deu a oportunidade de vir a esta terra. E eu nunca aceitarei que um ser humano com um potencial tão grande se resuma a essa pobreza que nós observamos hoje. O que eu citei aqui hoje, que eu vi no Instagram, é só a ponta do iceberg. Se você abrir, vai estar recheado de coisas imundas e imorais desse tipo. Porque é isso que a nossa sociedade se tornou. E a tendência é piorar. Porque saiba que uma coisa ela só tem a tendência de melhorar quando ela piora bastante. E não é sendo pessimista, muito pelo contrário. Sou uma pessoa muito positiva na minha vida. Eu sempre agradeço. Mas é uma realidade. Pois se até agora não houve tendência de mudança, o que te assegura que haverá? Só a piora. Porque muitas das vezes o ser humano ele não aprende pelo amor. Ele precisa sofrer mesmo. E que pena, né? Sofrer é muito ruim.
Inclusive, Cristo já fez esse caminho por nós para que a gente não tivesse que fazer. Mas me parece que muitas das vezes nós temos que passar pelo que Cristo passou. De maneiras, obviamente, menores, mas sim, sofrimentos. Mas eu espero, irmão, que você mude a sua mentalidade, que você cresça como ser humano, enriqueça. Desconfie das pessoas, não no sentido simplesmente maligno, desconfie de fulano, não. Você tem um olhar crítico para aquele que te cerca, sabe? Isso é muito importante, porque isso vai te fazer chegar a lugares muito mais longe do que você poderia imaginar. Hoje eu tento viver isso na minha vida. Olhar todos com um certo olhar de criticidade. Olhar qual a intenção dessa pessoa. Muitas das vezes nós achamos que conhecemos alguém, mas a gente não sabe quem é que está de fato. Qual é a intenção daquele coração. O coração o coração do homem, só Deus consegue ver. Nunca confie em outro homem. Nunca. Eu aprendi isso sendo frustrado por muitas pessoas várias vezes. Muitas vezes abandonado. O único homem em quem eu confio é Deus hoje. Eu aprendi a minha lição. Aprenda comigo e não cometa o mesmo erro. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Pois, meu irmão, se esse vídeo te tocou de alguma maneira, se eu conseguir te passar alguma coisa positiva, considere se inscrever nesse canal. Não custa nada para você. Deixa o like, deixa um comentário. E me siga, meu irmão. Me siga aqui nesse canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Se você tiver alguma sugestão de algum conteúdo que te interesse, você pode colocar. Lembrando sempre que sermos respeitosos. Esse é um espaço democrático para a gente debater ideias, acima de tudo. Eu desejo que Deus fique no teu coração e que prospere na tua vida. Tenha uma boa noite.